Boa noite. Vamos, então, iniciar. Duda? Boa noite a todos. É um prazer iniciar esse 10º Fórum Nacional da CDO. São 10 anos nessa jornada, contribuindo. E antes de começar, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que responderam à provocação de vir aqui essa noite para interagir com temas que tenho certeza são caros para todos nós. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presencialmente e também aos que estão conectados em todo o Brasil, em diversos países da América Latina. Nós somos em aproximadamente 150 pessoas. Aqui temos alguns presenciais e muitos assistindo a gente pelo Zoom e por outras plataformas. Gostaria de agradecer à Associação Educar para a Vida, na pessoa da sua presidente, Cleusa Ramos, que nos ofereceu gentilmente o espaço para fazermos esse fórum. Cleusa, muito obrigado. E a cada convidado que nesses dias irão compartilhar conosco conhecimentos e diferentes pontos de vista. Agradeço também às empresas CDM e OP Global, que nos ajudaram com o patrocínio de algumas despesas do fórum. O fórum desse ano, e é interessante falar isso, ele começou já no fórum do ano passado. Quando a gente viu, ele ganhou forma quando a gente viu a palestra do Vittadini, e ele, naquela ocasião, nos apontava uma forma original de entendermos a política. Ali já nascia, de alguma maneira, essa semente que germinou, que nos provocou ao longo desse ano. E diante de um ano que enfrentaremos o tema político, o tema das eleições, em diversos âmbitos, resolvemos aprofundar esse tema. Não sobre a ótica político-partidária. A gente aqui em nenhum momento tem a pretensão de indicar um caminho ou outro caminho do ponto de vista político-partidário. Mas nos interessa entender a política de uma maneira mais ampla. Nesse sentido, entender a força que um eu transformado tem para construir a realidade na qual está inserido, a partir de interações sociais e políticas. Vocês verão que esse fio condutor, o eu transformado, vai nos acompanhará em todo o fórum. Hoje, de noite, a gente vai começar o fórum com uma mesa, cenários e tendências. Abriremos o tema tendo um olhar sobre o contexto atual e perspectivas que desafiam e impulsionam uma construção político-social mais humana. Falaremos de história, tecnologia, tentaremos capturar iniciativas de respiro que já acontecem nos dias de hoje, mas o Gustavo, que vai moderar a mesa, vai introduzir mais o tema daqui a pouco. Amanhã de manhã, nós vamos iniciar o dia com uma iniciativa cultural. Eu estou apaixonado por ela, que é o Clique Leitura, e a gente vai conviver um pouco com essa iniciativa cultural e esperamos que seja um momento de beleza para todos nós. Logo depois teremos uma mesa de diálogo que aprofundará o tema do fórum desse ano. Na política, o protagonista é o eu. À tarde, veremos vários testemunhos de pessoas que, sendo transformadas, sendo protagonistas, provocadas pela realidade, transformaram essa realidade. A gente tem a esperança, a gente tem o pensamento que muitas vezes não é correto, de que a gente vai encontrar um salvador da pátria, que a gente vai encontrar alguém em âmbito nacional, estadual, que vai mudar a nossa realidade. Mas o que a gente vê e vai ver com esses testemunhos é que é possível transformar a realidade local e, com isso, capturar um impacto mais amplo. Do micro para o macro. Vão ser testemunhos belíssimos que a gente vai ver amanhã à tarde. E o fórum terminará no sábado, amanhã, com um diálogo com o Guido Bardelli. Eu vou estar junto com o Guido nessa mesa. O Guido, presidente da CDO Itália, que nos ajudará a nos darmos conta de que um eu transformado
nasce de uma história de um local preciso e de como isso pode incidir e transformar o mundo do trabalho e também a sociedade. A jornada de construção desse fórum foi espetacular. Eu me sinto realizado por ter participado do grupo que preparou esse fórum para vocês. No caminho, nos demos conta de tantas belezas e potência desse eu protagonista. Espero que esse fórum seja para vocês também um momento de aprofundarmos a nossa autoconsciência. Bom fórum a todos. Eu quero, só antes de dar a palavra ao Gustavo, eu quero só falar que, ao final da mesa de hoje, a gente vai ter a oportunidade, seja online, seja presencial, de colocar perguntas para os nossos palestrantes. Essas perguntas deverão ser feitas através do grupo de WhatsApp CDO 2022, cujo QR Code está na tela, só apontar a câmera, né? O Andréa vai estar capturando todas as perguntas, sejam elas feitas online ou presencial. Então, quem está em casa, quem está online, aponta a câmera e já entra no grupo. E quem está aqui pode fazer o mesmo procedimento, e tendo pergunta, o Andréa vai capturar e fazer para os nossos palestrantes. Bom fórum a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado ao nosso presidente aí pela abertura do fórum. Daremos início aí nessa sexta-feira com um tema hoje de cenários e tendências, com o objetivo aí de contextualizar um pouco esse momento social e político que a gente vem vivendo. Então, desde o final do século passado, parece que foi ontem, mas já decorremos aí mais de 20 anos desde o início desse século. Várias soluções políticos sociais foram apresentadas com o desejo do homem construir uma sociedade mais justa. Primeiro vimos contraposição, capitalismo, socialismo, sistemas econômicos sociais, que gerariam mais riqueza, mais democracia adiante, mas como um sistema de governo desejado, mas que muitos países viviam, no fundo, a realidade da ditadura. Os países se agruparam em blocos para se tornarem mais fortes nas relações internacionais. Mais recentemente, a globalização e seu acesso aos mais variados produtos nos fez antever possibilidades reais de ganho, riqueza e até desenvolvimento. A questão é que, um rápido olhar para a realidade de hoje, para o que está acontecendo, tudo isso não aconteceu. A pobreza ela insiste em aparecer, disparidades socioeconômicas, ao invés de diminuírem, só aumentaram. Então, a gente continua vivendo num mundo muito polarizado, né? Isso é muito fácil da gente olhar aí, o pessoal que acompanha a internet, que vê o que esse antagonismo todo e essa briga política social que a gente está vendo. Nesse processo, uma coisa só a gente identifica que foi muito negligenciada. Basicamente, o eu como ser humano, como protagonista de uma política social. E não só um protagonista na política como a gente entende, no macro, mas sim também naquela política mais micro, dentro da nossa sociedade, da nossa família e dentro daquelas pessoas com que a gente convive. Essa mesa ela traz 3 convidados super especiais para a gente entender um pouco esse contexto acelerado, muito acelerado pela revolução tecnológica, e tentar vislumbrar novidades que insistem em brotar, né, num cenário que a gente vê muitas vezes confuso e também muito árido. Eu tenho o prazer de convidar todos aqui para convidar 3 super convidados que eu vou apresentá-los agora. Primeiramente, Aníbal Fornari. Ele é doutor em filosofia pela Universidade Lateranense de Roma, professor da Universidade Católica e da Universidade Nacional do Litoral de Santa Fé, pesquisador da área de tecnologia, da área de filosofia, antropologia e política do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas da Argentina, diretor da faculdade e autor de mais de 100 publicações internacionais da especialidade. Alejandro Bonet, também aqui conosco, é advogado, pós-graduado em Doutrina Social da Igreja Católica, da Universidade Lateranense de Roma também, professor honorário da Doutrina Social da Igreja. Luiz Rasquilha, ele é CEO da Inova Consult, Inova Business, formado em Estratégia Disruptiva pela Harvard e Design Thinking por Stanford, membro do Conselho G100 Brasil, autor e coautor de
ao menos, pelo menos 18 livros sobre marketing, comunicação, futuro, tendência e inovações. Orador do TEDx, entre outros. Os 3 aqui, o objetivo é que a gente traga inicialmente um contexto teórico, um contexto histórico e, posteriormente, um contexto sobre a tecnologia. Muito bem-vindos, Aníbal, Alejandro e Luiz. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela disponibilidade. Para a gente iniciar aqui esse debate, eu vou fazer algumas perguntas, iniciando pelo Aníbal. Aníbal, você poderia nos ajudar a entender, frente a esse... Estou falando um pouco devagar também para ajudar nossos tradutores, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu estaria um pouco mais acelerado aqui, tá? Então, Aníbal, poderia nos ajudar a entender, frente a esse histórico que comentamos, como nos encontramos nessa situação, perspectiva histórica, e quais são os desafios postos hoje à integralidade do eu? De fato, estamos diante de narrativas opostas e polaridades? Como isso afeta a nossa realidade político-social? Por favor. Antes de mais nada, peço desculpas por não falar português. Eu fiz meu mestrado na PUC do Rio de Janeiro, mas pela questão do tempo, prefiro falar em espanhol e me colocar na mesma linha com o Alexandre, para facilitar a continuidade do tradutor. A primeira questão seria essa aqui. Como chegamos nesta situação histórica? Penso que chegamos nesta situação histórico-política de exacerbação das contradições de todo tipo, social, político, política partidária, regional, tudo que foi nomeado depois de um processo de mais de 2 séculos. Falo da modernidade. Quero dizer que não quero dizer que seja ser antimoderno, porque a modernidade nossa pertence a um processo histórico. E a modernidade não é homogênea. Tem uma modernidade do sujeito humano chamado pela vontade do poder, e tem o chamado do sujeito concreto pela modernidade de Pascal, de Descartes, de Marlebrans, de Kant, e outra modernidade do idealismo, da subjetividade prepotente e gasosa. Notem que a modernidade começa com um grande processo de inovação tecnológica, científico-técnica, que já com a Revolução Francesa no seu contexto chega a estar presente, onde se abre uma espécie de segunda modernidade, e tem no seu ideal da revolução, da criação de um mundo novo, através do poder, e através de incluso um exercício de sacrifício da violência, para que a violência possa ser capaz de fazer nascer o novo. E que isso surge por esse eu engrandecido, que não é o eu nascido de uma mulher. É um eu que abraça a sua corporeidade no horizonte das suas exigências infinitas de sentido, na sua desproporção. Senão, é um eu que pretende dispor de uma razão que ele já sabe, a priori, o sentido do mundo. Um eu abstrato e hiperbólico, que vai se projetar a si mesmo como uma coisa abstrata, como humanidade, e se projeta a si mesmo como um processo de diminuição imanente do divino imanente, como uma
divindade imanente que vai levando a si mesmo a uma perfeição, a um processo, a um progresso. Sem distinguir que sem a liberdade não tem progresso, porque estamos no início, nas decisões, como vemos agora, que pensávamos que tínhamos chegado a uma instância de paz universal. Isso é mentira, não só pelas guerras que conhecemos, mas por aquelas que estão presentes em Europa neste momento. Quer dizer que a liberdade está sempre no início. É a nível instrumental que tem progresso. A racionalidade instrumental e científico-tecnológica vai se autossuperando e descartando o presente pela sua própria dinâmica, que eu diria mecânica. Sobretudo por uma racionalidade humana que tenta de responder a um crescimento do poder. Bom, a razão se apresenta como uma medida do real, envolvendo nesta trajetória a maximização da possibilidade, da possessividade econômica, da possessão instrumental, a máxima expressão da dominação política e da luta cultural pelo reconhecimento da superioridade daquele processo do homem adulto, maduro, que já quebrou todos os vínculos fundamentais, os vínculos ontológicos, justamente, e que se projeta agora numa liberdade de domínio. Esse processo, esse trajeto termina, porém, na denigração da razão, desenmascarada, neste caso por Nietzsche, onde a razão é descoberta como um rascunho da vontade de poder que sustentaria este movimento, dizendo alguma coisa que é real, que um verdadeiro desmascaramento. Ele faz sagrado esse desenmascaramento, colocando, digamos, na vontade do poder, o destino nihilista de uma humanidade que se autossupera num círculo fechado sobre si mesmo. Bem, detrás disto, politicamente, surge esta mentalidade daquilo que era a revolução da ordem celeste, da ordem científica. A ordem passa sob a guia desta racionalidade, a ordem da via política, da convivência, a ordem humana. Quer dizer, a vontade, vamos dizer, da revolução, agora entendido como uma geração do mundo de um homem novo a partir do poder. Prestem atenção que antes de 1914, quer dizer que na Belle Époque, diz o filósofo Gaston Fessard, a ideologia liberal e democrática era implicitamente admitida a exercer a função reguladora para todos os povos, produtores que, porém, eram produtores de marginalidade social, sempre socorrida pela magnanimidade ou pela caridade de outro sujeito social que tinha sido descartado. Depois, está já três novas revoluções ou ideologias que concordam, pelo menos, na rejeição dessa supremacia do liberalismo. Liberalismo positivista e materialista, sobretudo em Inglaterra, de Inglaterra e França contra a Alemanha, com a Alemanha vencida na Primeira Guerra Mundial,
imputando nela todo o peso da guerra. Aparecem as revoluções bolchevique e o comunismo, a revolução mussoliniana e o fascismo e o nacionalsocialismo. Falamos do nacionalpopulismos totalitários, onde o povo é tomado como uma categoria política, que o povo, sendo que o povo é uma categoria estético-religiosa de pertencimento a profundo, um significado, e não uma categoria de um projeto de poder, antes de mais nada. Não tem partido político que possa abraçar, o poder político que possa abraçar um povo inteiro, na sua diversidade, na sua liberdade. Embora se levando a um nível de mística totalitária, se colocando em contradição entre si, comunismo e nazismo polarizam, finalmente, em volta deles, todos os espíritos que aspiram a uma mudança radical do mundo, a uma ordem nova. O positivismo, o comunismo, o nazismo são divindades, eu diria, nazismo e fascismo, mais do que nada como nacional-populismo, como divindades homéricas de projeção universal, ideologias do eu hiperbólico que pula por cima da sua historicidade. Prestem atenção que, por exemplo, o nazismo remete a Roma dos Césares, como um tipo de fundamentalismo indigenista. O fascismo remete, nazismo remete fundamentalmente à etnia germânica, como uma espécie de indigenismo da nação originária, e rejeita com isso a cultura alemã, também como o fascismo remete a Roma dos Césares e descarta tudo que é Itália e tudo que é Roma nessa trajetória de mais de 1000 anos, na época medieval. Quer dizer, se coloca, e isto leva a grande hecatombe à Segunda Guerra, a esta exacerbação do espírito político que perde a modéstia de pretender participar na construção do bem comum, que, como sabemos, tem uma dialética interna, como diz Gaston Fessal, o mesmo Gaston Fessal que me parece interessante lembrar agora, que essa dialética interna do bem comum é o bem da própria comunidade, neste caso nacional, por exemplo, extensiva regionalmente, como pode ser América Latina ou Europa, ou as nações aí radicadas. Esse horizonte bem comum vai se recortando como uma comunidade do bem universal. E essa comunidade do bem está polarizada a ir alcançando configurações efetivas, reais, se prevalecer na história o ideal ou experiência do bem da comunhão humana. Esse bem da comunhão humana é vivido por uma realidade metapolítica. Só pode ser vivido e proposto de alguma forma informativo, como uma levadura na massa, através da história, como uma grande mediadora em função de uma cultura do encontro, antes do que uma cultura do poder por si mesmo. E essa última instância, o ideal do bem comum, quer dizer,
como comunhão, como bem da comunhão, não é uma espécie de proposta de tipo religioso, eclesial, mas senão que já tem um núcleo fundamental na humanidade mesma, na relação inevitável e universal entre homem e mulher. Bem, vejo que estou já ao limite do tempo. Bem, quais são os desafios? Se a política tem seguido um processo onde, de alguma forma, se propõe como uma lógica de contradição excludente, justamente por esta vontade de instaurar um bem comum meramente a partir do poder, sem que isso tenha uma base na convicção profunda de um eu novo que envolva na sua própria vontade e felicidade o horizonte do outro na origem e na trajetória do seu caminho humano, isso só surge de um sujeito educativo na história, de um sujeito educativo que justamente trabalha numa relação de liberdade e não num horizonte de poder, num horizonte de fazer emerger o eu concreto e real na sua diversidade e na sua capacidade de viver juntos numa comunidade solidária que incide sobre a política desde mais abaixo e de mais por cima da política mesma. Acho que com isto tenho o tempo cumprido ou tenho alguns minutos? Um minuto, ok. Por último, frente às narrativas opostas e às contradições político-partidárias, só proponho aquilo que me parece que pode se configurar, e aqui encontro um fundamento essencial para essa dinâmica de homens que se movem num modo operativo, educativo e operativo para trabalhar juntos com os outros, não para os outros, não tomando os outros, ao pobre, às necessidades, como um pretexto de autoafirmação, mas fazer crescer a pessoa mesma a partir do seu protagonismo, na resposta às suas próprias necessidades. Acho que nesse sentido, com isso vou terminar, tem uma coisa que a mim entusiasma muito e que vem e que tem uma origem radical e que São Agostinho depõe, o africano, é o primeiro que eu propõe que para que exista uma boa cidade é preciso que existam duas cidades, que cada uma seja a mão de outra cidade, uma cidade onde os homens se encontram livremente em função do significado da vida e da finalidade de existência. Se encontram num horizonte de comunhão, na busca e na educação, no horizonte do significado último da existência e na exigência da felicidade. E tem outra polis, a polis, a cidade, órgão, quer dizer, a primeira eu não a chamo cidade de Deus, a chamo uma forma mais leiga, a polis da vaideia, na autoconsciência do seu destino, na autoconsciência do seu ser. E a outra polis, órgão, a polis que em filosofia Aristóteles escreveu o órgão como a lógica do instrumento para o pensamento, também a polis órgão é aquela que gera um instrumento para proteger a vida e a convivência através de um sistema
dos Estados, que tem como objetivo não a felicidade ou a verdade do humano, senão o horizonte da justiça política como equidade. O horizonte de uma política que seja capaz de articular a convivência na liberdade e na corresponsabilidade. Quer dizer, em base àquilo que é o direito constitucional, a divisão dos poderes, em relação à renovação dos mandatos, em base a tudo aquilo que é ou constitui a uma sociedade que tem uma capacidade de se renovar, onde nenhum partido, e esse é o defeito do populismo, dos populismos e das grandes ideologias, nenhum partido representa ou é capaz de representar a totalidade de um povo. Os partidos são partes, como o próprio nome deles os diz. E todo partido tem uma inteligência profunda, a inteligência humana, e a responsabilidade de governar não intenta que o outro caia no silêncio, mas que o outro, que pode ser um adversário, veja que é também importante para que o governo o tenha em conta. É da mesma forma que não se pode jogar um bom jogo de futebol se não existe dois adversários circunstanciais, como Argentina e Brasil, por exemplo. Eu preciso o outro se eu quero jogar um bom futebol. Da mesma forma, na vida política, a importância que tem esse sentido do outro e que eu não sou o todo e que eu não posso representar o todo. Máximo posso representar a metade mais um. Bom, tudo isso muito interessante, Aníbal. Nos leva minimamente a entrar em diversas reflexões e principalmente o quanto somos protagonistas realmente diante disso tudo, né? Esse antagonismo não é de hoje, por tudo isso, né? E aí, puxando um pouco aqui, Luiz, diante do contexto que a gente viu, que o Aníbal comentou, ele foi muito acelerado por diversos fatores, né? Se a gente trouxer hoje para as questões mais atuais, a gente vem aí com essa revolução mais recente da tecnologia, que a gente vê um monte de novas perspectivas, questões tecnológicas, trazendo um monte de facilidade para a gente, novas competências que a gente precisa desenvolver. Diante disso, o que você acha, em termos tanto positivo, negativo, que são gerados, ou pelo menos induzidos por essa revolução tecnológica? Eu diria que é a quarta revolução que nós estamos comentando, o Aníbal até passou aí diante de alguns acontecimentos que também foram impactados por isso. Como que você acha que essa revolução se insere nesse tecido social? Ainda em relação ao tema de comportamento, quais tendências você enxerga nisso? Eu particularmente vejo quase que na minha ignorância, quase que uma repetição aí do nosso contexto humano. E dentro disso, qual o impacto que você imagina na sociedade, nas empresas? E ainda, por último, mas não menos importante, como construir um mundo onde a tecnologia acelera nesse ritmo quase assustador, né? O que você acha disso, Luiz? Por favor. Bom, Gustavo, boa noite aos colegas. Em primeiro lugar, um grande prazer, ainda que virtualmente, estar com vocês e poder fazer parte desta mesa e desta discussão. Também, como a Aníbal falou, falando um pouquinho mais devagar do que é comum em mim, para que quem não está dentro do português possa também nos acompanhar. A pergunta tem diferentes perspectivas. Eu acho que a gente tem que colocar, dentro do tempo que eu tenho, as diferentes perspectivas. A primeira tem a ver com o momento do mundo que nós vivemos e que, se tentarmos fazer uma comparação, eu sempre falo, e eu que sou da área de cenários, de perspectiva, de foresight, de futuro, eu falo, e todos acho que concordamos, o futuro se repete
no passado. Ou seja, o que aconteceu no passado tende a se repetir no futuro, ainda que em tempos muito mais curtos. Os ciclos de mudança são hoje muito mais apertados, são muito mais curtos e com intensidades naturalmente diferentes. Obviamente que a tecnologia acelera essa mesma intensidade. Feito essa base da conversa, nós estamos, o 2022 é um ano de transição. E que transição é essa? Eu falo que o século XX começou em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, e o século XXI começa agora, em 2022, depois do, aspas, fim da pandemia. A pandemia não terminou, mas nós já sabemos mais ou menos como ela se acomoda nas nossas vidas pessoais e profissionais. Veja-se o quanto de transformação em modelos de trabalho, em tecnologias que estamos utilizando, foram adotadas nos últimos 2 anos. E a década passada nos dá 3 fenômenos, como legado, diria assim, 3 fenômenos importantíssimos. O poder transformador dos smartphones, que nos permitiu e nos permite ter na palma da nossa mão toda a informação a qualquer hora, em qualquer lugar, sobre o que nós quisermos, seja nossa, seja de parceiro, seja de faculdade, do que for. Como você falou, a 4ª Revolução Industrial tangibiliza essa transformação iniciada pelos smartphones, pelo poder da conectividade. Estamos hoje todos conectados. Veja-se aqui esta tela e as pessoas que estão nos ouvindo presencialmente e online. A conectividade passou a ser parte indissociável das nossas vidas e a pandemia, infelizmente, ela aconteceu, acelerou esta transformação. Porque nada de tecnologia que usamos hoje foi criada na pandemia. O Zoom, por exemplo, 2011, tem 11 anos, mas a pandemia acelerou a sua utilização. Impressoras 3D, por exemplo, não foram criadas agora. 2007, 2006 são as primeiras conhecidas para mercado, mas, sem dúvida, começamos a ver uma maior conscientização da importância da tecnologia. Onde é que isso nos leva? Primeiro, a capacidade, eu diria, quase infinita do ser humano acessar informação. Coisa que no século XX, ou no pré-smartphones, portanto, antes de 2007, não era tão simples, não era tão fácil, nem diria até não era tão comum. Então, o século XX foi estruturado dentro de uma realidade, nos deu modelos tayloristas da gestão, modelos econômicos de vivência, ideologias políticas independentes das orientações, dentro de um contexto onde a informação não estava tão massificada quanto está hoje. E se tivesse massificada, não estava acessível. Hoje, qualquer um de nós, independente da idade, da classe social, da formação, tendo acesso a um device de conexão, computador, celular, tablet, e minimamente orientado sobre onde pegar informação, pode pegar informação de rigorosamente qualquer coisa. Minha esposa acabou de fazer aqui, eu sou português, de Lisboa, moro no Brasil desde 2010, e a minha esposa acabou hoje à tarde, baixou uma receita de um prato português do YouTube, testou, e eu tive aqui hoje, antes da nossa sessão aqui, um jantar como se estivesse na casa da minha mãe em Lisboa. Esta simplicidade de acessar informação e conseguir traduzi-la em algo mais tangível ou palpável é algo novo, e algo novo que está desafiando as regras da gestão, as regras econômicas e, se me permitem também, as ideologias políticas. Porque todas estas regras, aspas nas regras, que existem, foram criadas num contexto século XX, pelo menos para pegar o mais recente, o professor Aníbal foi bem mais longe na análise, mas um contexto mais recente, e que nos dá a base para hoje, aqui olhando para o futuro, nós estarmos sendo convidados a fazer parte de um contexto como participante. Tá? Muito feliz o nosso título protagonista é o eu, porque é isso que está acontecendo. Cada um de nós, como seres humanos, com a capacidade de se conectar à internet,
pode fazer a diferença. Eu, com um celular e um 4G, posso falar para o mundo. Esteja lá no interior do Piauí, numa aldeia em África, ou em Londres, no bairro mais nobre da cidade. E esse fenômeno, e alguns dirão, mas espera aí, o mundo, nem todo mundo está conectado. É verdade. Mas estamos mais próximos dos 70% de mundo conectado do que dos 30% não conectados. Ou seja, apesar disso, nós estamos incorporando quase de forma automática esta nova realidade tecnológica nas nossas vidas. Não estou aqui falando de implantáveis, sensores conectados ou lentes de contato. Estou falando de um device de conexão à internet, que é a base de mudança das sociedades hoje. Não é por acaso que a gente vê muitos países, muitas empresas, muitas pessoas terem dificuldades. E como é que a gente vai liberar, liberar todo este acesso? Porque durante os últimos 100 anos, a informação estava controlada. Hoje ela está solta. Vou dar um exemplo da mídia, a mídia tradicional. Quando eu tinha 5, 6, 7, 8, 10 anos, eu via na televisão o que a televisão queria que eu visse. Hoje, eu posso ver na televisão o que ela quer que eu veja, mas eu posso ver no YouTube o que eu quero ver, posso ver no Twitter o que outros estão vendo, e tenho que ter a capacidade, com um desafio grande, de separar o real news do fake news, mas principalmente ter a capacidade de gerar uma opinião própria, seguindo aqueles líderes empresariais, religiosos, políticos com os quais eu me identifico, e independe aqui das orientações religiosas, políticas, o que for. Eu tenho hoje a capacidade, como ser humano, de coletar informação em diferentes fontes, todas elas relevantes ou todas elas parciais, depende como eu olho para elas. Mas o que eu falo para os meus alunos, por exemplo, quer na Dom Cabral, quer no Einstein, quer na USP, a diferença se faz hoje não com a informação que você recebe, mas com aquilo que você faz com ela depois. E, portanto, aquele meu aluno que está na aula, tem lá 20 alunos que recebem um bloco de informação, não é a informação que é relevante, é o que ele faz com isso. Como é que ele transforma a informação em conhecimento. E esse poder da quarta revolução industrial, nos leva, obviamente, para um território altamente desafiador, altamente participativo e colaborativo. Eu falo muito da importância, que não é da minha autoria, mas do ativarmos a inteligência coletiva. Até porque, tendo 7,8 bilhões de pessoas no planeta, roça quase a arrogância eu achar que eu sei tudo de um tema, por muito bom que eu seja nesse tema. Com experiência, com estudo, com dados, toca no mínimo a arrogância. E, portanto, a inteligência coletiva que o mundo digital nos proporciona permite que mais conhecimento esteja à disposição das pessoas, que a gente possa eventualmente levar um pouquinho a régua. Eu falava hoje à tarde numa apresentação para um cliente, e Gustavo, me fala o meu tempo, tá? Quando tiver que me calar, você me dá o sinal, tá? Eu falava hoje numa apresentação para um cliente e convidava ao seguinte exercício. Pensa hoje numa criança de 8, 10 anos. Quantas coisas ela sabe? Quanta informação ela tem disponível? Agora, se projete você, quando tinha 8 ou 10 anos, o que você sabia? Quanta informação estava disponível? Basta fazer esta comparação rápida entre eu, que tenho 47, e o meu filho, que tem 6, para perceber que eu, aos 6 anos, não tinha 5, 10% da informação que o meu filho hoje, com 6, tem. O que ele faz depois com isso é outra conversa. Aí temos que entrar com regras de sociedade, de educação, de ética, de respeito, de diversidade. Mas a informação está ali. E, portanto, hoje, não há mais, ou pelo menos em macro, não podemos usar mais a desculpa de eu não sabia. Ou eu não está porque eu não arranjou espaço na agenda para procurar, ou está desconectado do mundo. Às vezes, estar desconectado do mundo não é ruim, porque não vemos algumas coisas acontecerem que não gostaríamos de ver. Mas não tem como fazer isso. Eu falo, se nós quisermos estar desconectados, podemos ir lá por meio de uma tribo aborígena
na Austrália, mas alguém nos vai rastrear, alguém vai postar no Instagram que nós estamos lá no meio da tribo e, portanto, não tem como fugir deste www, que hoje não é mais o World Wide Web, mas é what we want. O que nós queremos está hoje literalmente à distância de um clique. E para nós é difícil ainda fazer esta transição, pela nossa geração, pela nossa idade, pela nossa história. Mas para os nossos filhos, para os nossos netos, é normal. Aliás, a minha sobrinha mais velha, para terminar, minha sobrinha mais velha tem hoje 22 anos. Ela, aos 14 anos, mais ou menos, me perguntava: tio, como era a vida de vocês sem smartphone? Porque na cabeça de uma menina de 22 anos, cujo smartphone chegou, ela tinha 4 ou 5, a vida sem smartphone era pré-histórica. Era a idade das trevas, era a idade média. E se pensarmos que uma criança de 2 anos hoje acha estranho a pessoa que está sem máscara, porque os últimos 2 anos tivemos, infelizmente, num contexto diferente, isto mostra bem o quanto o mundo está em transformação e o quanto cada um de nós é obrigado, me perdoem a provocação, é obrigado a ter uma participação muito mais ativa para um mundo melhor, para uma sociedade melhor e por combatermos, independente das orientações que temos aqui, combatermos desigualdades, injustiças, corrupções e tudo aquilo que a gente está bastante rodado e cansado de saber. Mas é a primeira vez na história da humanidade que o ser humano está sendo chamado a ser humano. Até agora, nós fomos chamados a ser máquinas que executavam e seguiam aquilo que nos mandavam fazer. Hoje, com o poder da tecnologia, nós podemos tomar decisões, construir opiniões, movimentar populações a favor de um determinado tema. E eu acho que isso é, talvez, o maior legado e a maior vitória que a humanidade pode ter, se soubermos lidar com essa informação e se conseguirmos coexistir todos nós com a quantidade de informação que está sendo colocada aí dia após dia à nossa disposição. Gustavo, acho que para pano de fundo inicial, acho que dá uma primeira provocada. Muito bom, Luiz. Aliás, Aníbal e Luiz, eu diria que foram muito complementares e adoro essa chacoalhada nas nossas ideias, né? Isso é realmente muito legal. E aproveitando até o seu gancho, Luiz, recentemente, um pouquinho antes até da pandemia, o nosso Papa Francisco, ele convidou alguns economistas para falar da economia de Francisco, né? Justamente nos trazendo uma maneira de sermos mais humanos. E aí agora eu gostaria de trazer o Alejandro para a nossa conversa. Diante disso, Alejandro, aproveitando a economia de Francisco, o que você acredita que dentro dessa pauta, dessa ideia de trazer um capitalismo talvez um pouco mais humanitário, como que você entende de ser algo realmente concreto e operativo dentro desses desafios atuais, né? O que você acredita ter nascido de positivo nisso e, além da economia de Francisco, aí trazendo esse gancho do Luiz, se você vê algum outro tema novo para alternativa desse cenário que nos coloca, né, que nós estamos vivendo nesse momento. Por favor, Alejandro. Alejandro, estamos sem som, sem o seu som. Não sei o que... Pessoal, só um minutinho, o Alejandro acho que saiu e vai tentar retornar aqui com a gente. Andréa, já temos algumas perguntas. Enquanto o Alejandro vai evoluindo ali, vai organizando o som, se a gente tiver pergunta do pessoal. Perfeito. Então, temos uma pergunta para o Luiz e o Aníbal. Seguinte, diante do boom tecnológico, qual o poder do eu? Como ser protagonista e não só telespectador
diante de um mundo conectado com várias informações que, às vezes, nos tiram o foco e podem nos trazer vieses ou até mentiras. Olha, a tecnologia nos deu o poder. E o poder do eu, como vocês falaram, como foi colocado na pergunta, tem muito a ver com a minha capacidade de operar a tecnologia. Eu posso ficar no meu Instagram ou no meu LinkedIn apenas vendo as páginas e os perfis de outras pessoas, ou posso produzir conteúdos para que outros me possam seguir. Meu caso, tá? Não sou todo exemplo, mas no LinkedIn eu posto conteúdos mais de gestão. Tenho lá 32 mil seguidores, acho que é isso, mais ou menos. No Instagram tenho 13 mil e poucos, eu ponho memes. E eu tenho 2 tipos de conteúdo ajustados a cada perfil. Então, a primeira coisa é, o poder do eu está na frase, né? Como é que cada um de nós se vai posicionar perante essa realidade? O que é que nós vamos fazer ou não em relação a isso? Aliás, olá, agora, Alejandro já se escuta. Olá, Alejandro, estamos escutando. Solo, Alejandro, um minuto. Não, deixa ele ir. Deixa ele ir. Que agora está funcionando. A gente já retoma, pessoal, com o Luis aqui sobre essa questão. Tranquilo. Ahora está bien. ¿Entendido, Dani? Ahora está bien, Tacho. Sí. Hola. Sí, perfecto. ¿Se escucha ahora? Sí. Bien. Ok. Bueno, Bom, bueno, disculpen el problema. desculpem esse problema técnico. Antes de mais nada, quero ressaltar que, preparando o encontro, voltei a ouvir a gravação da apresentação de Vittadini, o Eu, o Poder e as Obras do ano passado, e me deu uma sensação de perplexidade e de comoção ao ver a grande sintonia que o Eu, Poder e as Obras têm com o processo que tem se dado até chegar à economia de Francisco, que brevemente consistiu na encíclica que fez no seu momento Benedito XVI, Caritas et Stat, e depois as 2 encíclicas do Papa Francisco, Laudato Si, do ano 2015, e da Fratelli Tutti, do 3 de outubro de 2020. O 15 de outubro de 2020, o Papa Francisco publica o Pacto Educativo Global, e hoje é o aniversário de Don Giussani. Quer dizer que estamos fazendo a celebração do centenário dele. O mesmo dia, 15 de outubro, se publica o Pacto Educativo Global. E o 21 de novembro, o mesmo ano, um pouco tempo depois, sai essa proposta da economia de Francisco, que, à luz de todo o processo histórico que descreveu Aníbal Fornari, e a proposta de muita atualidade que fez Luiz sobre a revolução tecnológica, essa profecia do Eu, o Poder e as Obras tem sido seguida de uma forma muito clara pelo magistério da Igreja, por Benedito XVI e pelo Papa Francisco, e está refletida justamente na proposta que ele faz na economia de Francisco. Vou tentar de explicar brevemente por que digo isto, porque justamente o grande diagnóstico que fazia o Eu, o Poder e as Obras, e também em Laudato Si e Fratelli Tutti, partem justamente da dissolução do humano que se produz
por esta aceleração vertiginosa anticlerologia que falava, e também pela dissolução das ideologias que descrevia Aníbal. O grande problema do humano, do qual parte Benedito XVI e o Papa Francisco em Laudato Si, em Fratelli Tutti, e na proposta de economia de Francisco, respondem a um homem que aquilo que mais tem danificado é um olhar adequado ao seu próprio eu, à sua própria identidade, da sua própria personalidade, do papel que ele está chamado a cumprir na sociedade a qual pertence. Prestem atenção que, num discurso que faz o Papa Francisco aos movimentos populares no 12 de abril de 2020, como introduzindo esta última fase, etapa do seu pontificado, onde ele está tirando, fazendo o julgamento da experiência que tem feito nesse percurso, nesses 8 ou 10 últimos anos, dos últimos 8 anos, que ele cumpriu no 2020, agora que está se cumprindo para 2013, os 10 anos do seu pontificado, que caracteriza fundamentalmente a novidade de Francisco, é que une a razão e a experiência, que tudo que ele diz surge da experiência que ele faz, que é justamente a grande ruptura que descreveu Aníbal, e é justamente o risco que corre o homem de hoje, invadido pela tecnologia, enjoado pela tecnologia. A separação da razão pela experiência, do olhar da realidade com respeito àquilo que lhe acontece. E justamente a novidade de Francisco parte a conexão não está bem. Não. E uma coisa muito importante que precisamos descrever agora, e na vida contemporânea, que aparece uma pessoa na periferia e que ajuda o mundo no seu conjunto desde uma experiência que nasce da periferia. Então, seu mundo contemporâneo deu uma amplitude de olhar que o mundo contemporâneo ainda não tinha. O mundo contemporâneo, a partir da experiência que traz uma pessoa que pertence à periferia, que tem nascido, crescido e amadurecido toda a sua fé e a sua compreensão da realidade na periferia, lhe tem sido permitido ter uma amplitude de olhar para a realidade ao mundo contemporâneo que até agora não tinha. Por isso, a comoção que tem produzido na vigência da Laudato Si, que tem sido muito mais acolhida pelo mundo, fora da igreja, que pela igreja. Tem sido aceita pelo conjunto da humanidade como uma denúncia de uma emergência que está sofrendo o mundo de hoje, demonstrado aquilo que aconteceu na Cumbre de Paris, que depois da publicação da Laudato Si, com respeito. Então, qual é o julgamento que ele faz o 11 de abril de 2020? Espero que os governos compreendam que os paradigmas tecnocráticos sejam estadocêntricos ou mercadocêntricos, não são suficientes para abordar esta crise e os outros grandes problemas da humanidade. Agora, mais do que nunca, são as pessoas, as comunidades, os povos, quem devem estar no centro, unidos, para cuidar e compartilhar. Quer dizer que a proposta que nasce da economia de Francisco parte de uma confiança ilimitada na potencialidade da pessoa humana. Isto é,
a maior mensagem de esperança que pode transmitir o Papa Francisco, uma esperança ilimitada na potencialidade que contém a pessoa. Como começa? Eu vou desenvolver rapidamente os 3 passos da economia Francisco, que ele mesmo propôs, o 21 de novembro de 2020, de forma muito breve. Diz, Assis, o encontro Assis que se fez aquele dia onde ele lançou a economia Francisco, é o pontapé inicial de um processo. E qual é esse processo? Ele chama a vocação de Assis, o lugar onde nasceu São Francisco. A economia Francisco não é do Papa Francisco, é a economia do Santo Francisco, do Santo São Francisco de Assis. Por isso que ele propõe a economia Francisco, não é autorreferencial a ele. Ele está propondo ao mundo contemporâneo o paradigma de uma pessoa que viveu de uma forma apaixonada ao humano, que é São Francisco, num contexto muito parecido àquilo que está começando a acontecer com nós agora. Por isso, o título da Economia Francisco parte da frase que recebeu Francisco da cruz de São Damião. Francisco, vem, repara a minha casa que, como você vê, está em ruínas, está destruída. Vê, Francisco, conserta a minha casa que está em ruínas. Isto é a proposta da economia de Francisco, que lança em Assis. E que coisa está destruído? A constatação da pobreza, olhada desde o realismo da periferia. O Papa, isto dizia Vittadini, o ano passado, de uma forma muito clara, o Papa tem ajudado a humanidade a ser consciente da dimensão da pobreza. Ele tem conseguido criar uma nova sensibilidade, que a pobreza não é um problema dos pobres. A pobreza já tem se feito impossível conter, porque se vive a política do descarte. Como não se dê uma resposta à pobreza, não vai se poder conter a pobreza. Por isso, a invasão de Europa que sofre. A invasão que sofre a Europa dos imigrantes é a invasão da pobreza. A invasão que sofre Estados Unidos, do Sul, em especial do México, não é uma invasão de armas, é uma invasão da pobreza. E essa invasão vai se fazer extensiva ao mundo inteiro. Já o problema da pobreza não é mais um problema de alguns, é um problema da humanidade. Outra grande vocação que estamos chamados a consertar é a casa comum. Que isso, no capítulo 1 da Laudato Si, o Papa colocou de manifesto de uma forma tão expressa, tão constatável cientificamente, que isso foi aquilo que mudou a posição da Cumbre de Paris, pelo crudo, pelo real, e a forma tão clara que nos permitiu ver o conjunto da nossa casa comum. Esse é o primeiro passo, a vocação de Assis. Qual o segundo? E aqui é a maior novidade e o mais concreto. Agora um pouquinho despacio, por favor. No te escucho, Gustavo. Estás muteado. Que vaya más lento. Bien. El segundo acento O segundo acento da economia de Francisco, realmente, na minha forma de ver, é revolucionária, porque ele propõe para uma nova economia, uma nova cultura. Se para resolver o problema econômico, Francisco diz que o problema maior da economia é um problema de educação. Por isso, ele une de forma total o Pacto Educativo Global com a economia de Francisco. Ele diz assim: precisamos uma mudança, queremos uma mudança, procuramos uma mudança que começa
desde a pessoa e amadurece naquilo institucional. Nisto coincide totalmente com Bento XVI. O problema começa na pessoa, mas não consegue uma mudança real se não termina no institucional. Por isso, o Papa Francisco coloca a incidência na cultura, porque o maior desafio é de tipo educativo. Quer dizer, o acordar do humano é a maior preocupação do Papa Francisco, o despertar, o acordar do humano. E gerar um tecido de relações que fortaleça uma processa que possa adquirir uma forma institucional sumamente realista. Por isso, quando no populismo, quando fala os movimentos populares, porque os movimentos populares, aquilo que estão mostrando é que o pessoal que surge da base tende normalmente a se institucionalizar, a tomar formas de solidariedade institucional, a criar uma solidariedade consistente, não sentimental, uma solidariedade que se estende no tempo, que tenha raiz institucional. Adquire uma forma institucional de fraternidade e solidariedade desde a base, dado que o estadocentrismo e o mercadocentrismo estão esgotados. Eles não respondem à necessidade do homem real. O Papa, nisto, é muito realista. Não esperemos a resposta do Estado. Não é resposta das respostas da ilusão que venha do mercado. A única resposta consistente é o despertar da pessoa, o acordar da pessoa. A única resposta que tem vocação de continuidade é unir institucionalmente essa solidariedade do despertar da pessoa. Criar corpos sólidos, consistentes, que façam um acompanhamento real a esse processo do acordar da pessoa. Olhem a identidade que ele tem com o eu, o poder e as obras, uma coincidência total. E conclui a proposta da economia de Francisco com o Pacto de Assis. E aqui me fascina porque está em total sintonia com esta descrição tão brilhante que fez Aníbal no começo, porque a coragem de criar e crer, acreditar na potencialidade que nasce da pobreza. Francisco quer dizer revolucionar toda a sociedade no seu momento, 800 anos atrás, porque ele teve uma confiança limitada no acordar da pessoa, especificamente aqueles que padeciam a pobreza. Especificamente, gerou um movimento que desafiou, criou uma nova realidade com o despertar da pessoa. E o Papa tem essa mesma fé, que atravessa toda a lógica daquilo que falava Luiz, do poder dominante da tecnologia. O Papa fala com uma coragem que atravessa esse poder dominante, porque ele acredita que está falando ao coração da pessoa, ao desejo mais real, mais profundo da pessoa. O que ele diz? O Pacto de Assis. Os pobres e os excluídos não sejam uma presença nominal. É hora que sejam protagonistas da sua vida e de todo o tecido social. Não pensemos por eles, pensemos com eles. Lembrem a herança da ilustração, do iluminismo. Tudo pelo povo, nada com o povo. E isso não é bom. Não pensemos por isto, pensemos com eles. E desde eles, aprendamos a dar o passo para modelos econômicos que nos beneficiem a todos, porque o eixo estruturante e decisional será determinado pelo desenvolvimento humano integral e também desenvolvido pela doutrina social da Igreja, diz Francisco. Quer dizer, a grande esperança que está despertando o Papa Francisco neste momento com a sua proposta de economia de Francisco é que a pessoa, quando acorda, vira alguém imparável, alguém que tem um horizonte de totalidade, porque ele acredita na sua humanidade.
ele acredita naquilo que encerra a sua humanidade, essa esperança que ele está despertando, partindo por aquilo que partiu São Francisco, e exatamente pelo mesmo que partiu Cristo. Partiu com os marginados. A recriação da grande revolução do Império Romano foi feita por estas pessoas singelas que tiveram acordar da sua humanidade, se encontraram, se solidarizaram e mudaram o mundo. Olhem como aquilo que disse Vittadini o ano passado foi o movimento de recriar a Europa, a nova Europa. A isto está nos chamando o Papa Francisco. E vou concluir. A proposta de economia de Francisco tem como método o Pacto Educativo Global e como conteúdo a Fratelli Tutti. Por quê? Porque a Fratelli Tutti, como não o tem feito nenhuma das as últimas, em 131 anos, todas as encíclicas, é a primeira encíclica das 12 que têm sido escritas por 7 papas, 4 europeus, 4 italianos, perdão, um alemão, um polonês e um primeiro latino-americano. Esse primeiro papa latino-americano é o primeiro que em 131 anos fala clarissimamente da maneira de fazer política. E a maneira de fazer política que ele propõe, a Fratelli Tutti no capítulo 5 e 6, coincide plenamente com aquilo que nos disse Giussani no o Poder e as Obras, que a política só toma consistência quando tem uma necessidade verdadeiramente humana, quando tem como critério de inspiração a gratuidade, como método de projeção a solidariedade. E a política é para defender as obras que nascem dessa gratuidade e dessa solidariedade. Se a razão de ser da política de defender um sujeito que nasce pelas obras da gratuidade. Estamos no início de um novo momento histórico e o Papa está como navegando nesta nova onda de um novo momento histórico. O Papa está nos ajudando a nos introduzir com muita esperança na potencialidade que encerra a dramaticidade do momento como aquele que está nos tocando viver. Muito obrigado. Alejandro, muitíssimo obrigado. Muito, muito bom tudo que colocou aí para nós. Realmente, eu trago até diante de tudo que você colocou, trago uma palavra aí que marcou, que é imparáveis. Somos imparáveis, né, dentro desse protagonismo. E eu tenho uma última pergunta aqui para o Aníbal. Aníbal, levando em consideração tudo isso, né, toda essa chacoalhada, isso que ouvimos, o que você entende como o papel de um eu integral na construção político-social? E até um minutinho antes de você responder, o Luiz, daqui a pouquinho a gente volta e eu vou para as perguntas finais, tá? Só para... Vai lá, Aníbal. Obrigado. 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 Esqueci. Bom. Respeito à pergunta anterior que começou a responder o amigo Luiz, eu queria dizer só isso. A mim me parece estes avanços, estes saltos da tecnologia, sobretudo estes últimos desta era, desta etapa cibernética, telemática, que tem digamos, uma capacidade de nos dar acesso a mundos que de outra maneira não poderíamos aceder, sobretudo a nível de informação, de dispor de aspectos de instrução e outras. Porque isso, como o próprio Luiz falava, nos abre um problema. Este grande poder precisa ou abre a pergunta de se nós, os homens,
nossas crianças, nossos jovens vão se educando na consciência de ter poder sobre o próprio poder, que é um problema da humanidade moderna. Um poder, uma capacidade de poder, de poderio construído que não sempre conta com uma consciência crítica do próprio poder e, portanto, do sentido do poder, que não se derive ao poder pelo poder mesmo. No estar cego, no círculo vicioso do poder pelo poder. Eu, por exemplo, o vejo a partir dos meus netos, sobretudo. Eu vejo a capacidade que eles têm para conseguir informação. Eu sou aluno deles. E, ao mesmo tempo, vejo, por exemplo, uma coisa que para mim resulta uma pergunta, que eles não estão sendo educados na leitura, naquele tipo de acesso à grande transmissão cultural que implica a leitura meditante, onde vão aparecendo através das grandes obras, o se dar conta do drama, da dramaticidade humana, da liberdade humana, da responsabilidade que tem o eu em relação ao próprio destino. De forma que tudo isto, estas são perguntas que implicam aquilo que justamente me propõe com a última pergunta. Como se constitui esse sujeito educativo, esse eu, que passa a fazer uso, que está numa dimensão básica da vida política, que é essa construtividade desde a base social, essa cross-construtividade educativa, porque justamente nisso que falava Alejandro, não ser para, não esse moralismo de ser para, sino de ser com, a partir de se educar juntos, no sentido de se educar juntos que se alegra que as pessoas cresçam, que as pessoas sejam protagonistas da própria vida. Isso, quando se toma, isto só acontece quando nós nos impactamos no acontecimento de um encontro com alguém que nos abre a vida. Um acontecimento, um encontro que primeiro, ele mesmo tem sido impactado por uma grande proposta educativa, por amor à sua pessoa, que faz com que a pessoa, depois, ela se projete na alegria da gratidão. Não naquilo que eu devo, não aquilo que o moralismo que eu tenho do puro dever, mas na alegria da gratidão, da construtividade do encontro, da capacidade de encontro e, eu diria, de formar parte de um sujeito educativo de comunhão, coletivo das pessoas. Da onde vão sair depois pessoas, se você quiser, para o debate político, para a política com sentido, de tomar responsabilidades para conduzir as instituições. Se essas pessoas não têm sido educadas, antes de mais nada, nesta paixão pelo humano, pelo crescimento do humano, pelo ouvir o outro, pelo se dar conta da capacidade que o outro tem, de quando é acompanhado, quando se compartilha a vida com ele, de dar passos de crescimento. Se não nasce disto, e se não permanece aí a pessoa que assume o poder, que assume instâncias de poder, imediatamente o poder vira uma autofinalidade, uma finalidade nele mesmo.
e a pessoa não ouve mais, não escuta, não está mais aberta e precisa ser escravo do partido, sem essa liberdade da sua própria personalidade, que pode aceder à pertenência política, mas desde uma liberdade desde a qual ele não é um peão do poder ou daquele que manda no momento, mas alguém que continua se educando ele mesmo, deixando educar nesse pertencer a um sujeito educativo que nasce de um encontro com uma paixão pelo humano, do encontro com um outro, com o acontecimento de um encontro que me abre a vida. Perfeito. Muito obrigado pela resposta, Aníbal. Mais uma resposta muito enriquecedora para nós. A gente já está com o horário um pouco extrapolado, a gente tem algumas perguntas. Eu vou voltar para o Luiz e para o Aníbal, e ainda vou complementar aqui, que eu tenho também uma questão, e gostaria de pedir, como a gente está com um tempo um pouquinho extrapolado, para a gente ser bem sucinto, tá? Acho que a gente tem em torno aqui de umas 4, 5 perguntas. O Luiz, eu vou até repetir, Luiz e Aníbal. Diante do boom tecnológico, qual o poder do eu? Como ser protagonista diante de um mundo conectado com várias informações que nos tiram o foco e podem nos trazer vieses ou até mentiras? E o meu complemento aqui da pergunta é para o Luiz, para comentar um pouco da fala do Alejandro sobre a economia de Francisco. Por favor. Bom, tentando ser sucinto, tá? Como ser protagonista o próprio nome indica, ser protagonista, começar a fazer coisas, tomar a iniciativa, tomar a atitude de usar a tecnologia para fazer o bem, no sentido de usar a tecnologia para melhorar o contexto onde estamos. Como eu falei há pouco, até para endereçar e passar a bola, os modelos econômicos, eu diria até as ideologias políticas e as regras da gestão vigentes no mundo ainda hoje, foram a grande maioria, ou na sua essência, cunhadas no século passado num contexto diferente. Nem melhor, nem pior. Cada um tem a sua opinião, mas diferente. Eu acho que o grande desafio agora, até pegando o teu gancho da economia de Francisco, é usar esses convites, que têm muitas vezes até um pouquinho de provocação à reflexão, para começar a traçar novas jornadas, novos modelos, novas ideologias, novas regras, porque é disso que o mundo hoje precisa, redefinir, à luz do contexto que a tecnologia nos deu, novas formas de vida, seja ela pessoal, profissional, em grupo, individual, com a beleza de que a tecnologia nos deu a todos voz. Agora precisamos saber o que queremos fazer com ela e o quanto queremos usá-la para propagar real news ou fake news, que sempre existiram, não é da tecnologia. Real news e fake news agora sempre existiram, só que agora ficaram mais visíveis, ficaram mais fáceis de entender, de disseminar, sejam as boas, sejam as ruins. Então, acho que para fechar do meu lado, ser protagonista, usar a tecnologia para o bem da empresa, da família, da sociedade, do vizinho, do professor, do cliente, do mais desfavorecido, para podermos, dentro do nosso território de ação, poder contribuir para um mundo de 7, quase 8 bilhões de pessoas, melhor que aquele que nós encontramos quando nascemos. Acho que é um pouquinho do legado que podemos deixar ao longo da jornada. Cada um vai para casa hoje pensar qual é o legado que quer deixar e o que pode fazer em relação a isso. Eu tenho que falar também sobre isto? Sim, Aníbal, foi para você e para o Luiz. Bom, eu agradeço muito a resposta. Eu começo com a minha resposta de forma muito breve. Muito obrigado, Luiz, pela sua resposta, que eu adiro completamente, que me fez ver. Vou ser breve. Penso que esse mundo das novas tecnologias é tão cativante, né? Contém tanta potencialidade,
é tão belo. Isto eu digo como um juízo sobre mim mesmo, que às vezes eu adverto, eu percebo, eu me faço a pergunta, eu usei o tempo concretamente? Eu me pergunto, eu usei meu tempo, a brevidade do meu tempo? Isso me leva justamente a que isto implica mais do que nunca compartilhar relações que me deem a capacidade de uma consciência de discernimento, uma consciência ou capacidade de ver o que verdadeiramente eu preciso agora, sem me fabricar mais necessidades, porque todo mundo que vive hoje fabrica continuamente necessidades. Eu, às vezes, dialogo com a minha esposa, porque às vezes me quer levar a passear pelos grandes centros de supermercados, de shopping centers e outros. E eu me resisto porque as mulheres têm uma especial sensibilidade para ver que coisa nos faria falta. E eu me pergunto, mas realmente o que eu preciso? Este imenso e belo mundo da inventividade e criatividade humana, para sabê-lo usar como pessoa finita, que eu tenho um tempo finito, limitado, como qualquer outro, e que preciso crescer em alguma coisa que ao mesmo tempo possa dar, possa comunicar. Tenho que me educar, não numa capacidade ou atitude de repressão, de me reprimir, de não ver, mas ver o que realmente eu preciso para ser eu mesmo e crescer mais. Nessa gratuidade, nessa solidariedade, nessa competência educativa que pelo meu trabalho eu preciso ter. E um dia dizendo, como diriam os italianos, só queria agregar isso, que essa capacidade crítica não se vive solitariamente, não é uma introspeção, é uma capacidade crítica que cresce, discernimento que cresce quando a gente compartilha uma comunidade de destino, de consciência do destino. Me parece, é o que me parece. Bem-vindo seja tudo isso. Obrigado, Esse é um Aníbal. novo desafio. Esse é o nosso Obrigado a novo vocês. desafio. Obrigado a vocês. Muito obrigado mais uma vez. Andréa, você que está recebendo as perguntas, tem mais para nós? Aqui Por favor. temos só uma... Vou tentar resumir para deixar a resposta aberta para todos os nossos convidados, e que cada um possa responder segundo a própria sensibilidade e experiência. O tema do protagonismo do eu. Como viver o desafio de ser protagonista dentro dos contextos que podem dificultar este protagonismo. Por exemplo, em ambientes onde aquilo que nós acreditamos é hostilizado. Por exemplo, nas faculdades, se pode facilmente encontrar hostilidade ao pensamento religioso da igreja ou da economia de Francisco, ou em situações talvez onde o protagonismo é dificultado pela situação econômica. Pode ser aqui no Brasil, como na Argentina, ou em outros países, ou em outras situações. Então, como viver esse protagonismo dentro de situações que poderiam, como dizer, a pessoa poderia se sentir esmagada, incapaz de ser protagonista. Essa é a primeira pergunta. Eu falo um pouquinho rápido, sintético. Eu falo um pouquinho de forma sintética, porque eu gosto de ouvir a Luiz e Alejandro. A gente não tem que se fabricar como protagonista. O protagonismo surge de uma alegria de existir,
que a gente encontra através de um acontecimento que irrompe na própria vida. Eu não tenho nada que comunicar de uma maneira meramente teórica, meramente ideológica. Aquilo único que eu posso comunicar como resposta a perguntas a partir de que alguém vê uma forma de viver, uma forma de tratar os outros, de me dirigir a ele, sabendo que ele pensa de uma forma totalmente diferente, mas que para mim é importante o encontro com ele, simplesmente pelo encontro. Eu acredito que a gente comunica naquelas situações de hostilidade, a alegria, digamos. O grande se comunica por inveja. O grande se comunica por atração. Não se comunica por inculcação, se comunica por atração, não por adoctrinamento, não por pressão. Aquilo grande suscita perguntas. A alegria grande de existir e com maior razão de comunicar ela através de gestos, de palavras, com espontaneidade, ela vai suscitar perguntas. E aquilo único interessante é, digamos, aquilo de dar respostas a alguém que não tem perguntas é uma coisa irracional e inútil. E aquilo que suscita perguntas é uma presença que irradia alguma coisa que suscita curiosidade. Mais nada. Gustavo, quem vai? Manda, Luiz. Já liberou o... Já liberou o micro? Olha, excelente pergunta. E ela tende, muitas vezes, a nos colocar em saias justas. Que quem está no Brasil entende a expressão, talvez quem não esteja fora do Brasil não entenda tão bem. Eu defendo que há várias perspectivas o ser protagonista. A primeira tem a ver com se o que eu acredito é a minha verdade, seja ela qual for, e tenho dados para justificar essa minha posição, eu sempre a gente não pode confundir a verdade com a opinião da maioria das pessoas. E o ser humano tende muito a seguir o que outros dizem, porque vai também. E tem uma frase, eu não sei se é do Einstein, me falaram que era a teoria do Einstein, não sei se é dele, então já peço desculpa pela referência, mas fala o seguinte: num contexto de grande pressão, como foi colocado, pode estar numa faculdade, onde for, eu sempre digo, eu concordo com as pessoas, porque se eu discordar, elas continuam falando. Então, no momento que alguém quer impor uma coisa que é diferente da minha, e se não há o respeito para que diferentes perspectivas possam ser colocadas na mesa, e o meu protagonismo, apesar de diferente de outro, não tenha o mesmo tipo de tratamento respeitoso para a mesa, eu me calo e vou ser protagonista em outro lugar. Eu não tenho que ser protagonista num lugar onde eu possa ser criticado ou esmagado, nas palavras do Andrew ali. Então, temos que saber, não podemos virar as costas aos nossos valores, sejam eles quais forem. E isso tem muito a ver com a estrutura educacional, humana, social, que nós devemos ter. Uns têm mais, outros têm menos, uns têm de uma forma, outros têm de outra, mas todos temos. Isso é uma coisa que eu lembro, a minha avó tinha uma frase que dizia: nunca, obviamente, saber corrigir rotas, saber mudar de opinião quando estamos errados, mas se a única discussão é a sua opinião versus a minha opinião, então eu fico com a minha opinião. Fique com a sua, eu fico com a minha. Agora, se podemos colocar argumentos na mesa e construir uma terceira opinião melhor que a de cada um de nós individualmente, então acho que o mundo dá um passo para ser melhor. Só que muita gente, para fechar, tentando ser sucinto sem conseguir, porque estes temas são bem interessantes para a discussão, o grande desafio é educacional. É educacional. Eu falo muito de que é indiferente, para mim, tá? Como líder de uma empresa, se as pessoas têm outras orientações religiosas, sexuais, políticas, desde que todas sejam respeitadas. E desde que, se a minha for diferente, não me queiram impor uma diferente da minha, porque eu não faço isso ao outro. Então, acho que essa é uma lógica de
de vida respeitosa em sociedade que o mundo digital destruiu um pouquinho. Porque o nível de ofensa, o nível de crítica que aparece até muitas vezes livre, leve e solta no mundo digital, essa talvez seja uma coisa das menos boas que a internet nos trouxe. Você coloca uma opinião no Facebook e quem não gosta da sua opinião vem caindo, matando em cima de você, às vezes gratuitamente. O inverso também, é os que vêm defender você. Então, estamos num mundo de muito maior exposição e essa exposição tem atrelado um protagonismo. Se não queremos ser protagonistas, não nos exponhamos. Se não querem ser protagonistas, não se exponham, porque uma coisa leva a outra. Se eu quero ser protagonista, tenho que me expor com os trade-offs, com os ônus e os bônus das minhas posições, das minhas escolhas, de forma respeitosa, e eu nunca, enfim, vale o que vale, não sou ninguém, sou mais uma pessoa no meio de 7,8 bi no mundo, no planeta, mas eu nunca deixei, minha avó dizia, não levar desaforo para casa. Eu nunca levei, respeitosamente, às vezes um pouquinho menos quando somos mais jovens e o sangue ferve mais, mas defender as nossas posições, as nossas opiniões dentro do bom senso e da cordialidade é talvez a melhor forma de sermos protagonistas, demonstrando ao outro que a minha opinião é esta, por isso, isso, isso. Nós dizemos aos nossos alunos, converse com outras pessoas, de outros países, de outras culturas, outras orientações, qualquer uma. Não para você ser ele, mas para você tentar aprender um pouquinho de por que essa pessoa defende aquelas posições, independente dos que elas sejam. Claro que na área política é mais sensível, na área religiosa é mais sensível do que na área da gestão, ou da economia, ou do futebol. Mas temos que saber trafegar nessa questão. Mas para ser protagonista, temos que estar preparados para nos expor e sermos elogiados e criticados e dormir bem com isso. Muito bom. Bueno, a mí me tocó a fondo la pregunta que No meu turno, me hizo recordar muchísimo a lo que essa pergunta que fizeram Giorgio Vittadini el año pasado. me fez lembrar muito aquilo que disse Giorgio Vittadini o ano passado, que a novidade do eu, o poder e as obras, e acho que vejo refletido En Benedicto y en lo que em ahora Bento nos propone Francisco, e aquilo que nos propõe Francisco é que a pessoa se move por uma conveniência, por una positividad de lo real. por uma positividade do real. E o grande engano da cultura contemporânea que tinha descrito Aníbal no início leva a esta falsa convicção que aquilo que enche, que o meu eu é o sucesso. Agir diante da realidade da instintividade e da afirmação autônoma da minha própria medida diante do real, daquilo que eu consigo perceber. E aquilo me deixa uma profunda insatisfação. Quando aquilo que eu vejo que preenche a minha vida é a experiência da gratidão e aquilo que faz a vida bela, eterna, fascinante, então a busca do eu é a experiência mais dramática que tem o homem, porque justamente a descobre não porque a procura de forma doente, como uma afirmação de si mesmo, mas como uma coisa que chega a ele e é dada de forma gratuita. E isto faz uma experiência possa se convertir em uma coisa atrativa, uma coisa que corresponde mais àquilo que eu procuro. E aquilo que eu procuro é o terno abraço uma mãe, é o afeto de um amigo, é a gratidão de um gesto, é aquilo que preenche a vida. E o Papa propõe isso na economia de Francisco como critério político. Aquilo que, na realidade, vai ter efetividade para mudar a sociedade é uma experiência que faça desse gesto alguma coisa pública, alguma coisa que afeta a vida social. Não propõe desde um romantismo, mas com um realismo impressionante, porque é isso que é realmente efetivo. Quando ele propõe a caridade como critério da ação política, ele está propondo isto. O outro, um bem para mim.
o amor ao destino do outro e o me preocupar pelo destino do outro é uma caridade não sentimental, uma caridade que procura responder às necessidades reais do outro. E isso gera beleza, e isso muda a realidade desde a raiz. Então, me parece que aí está a raiz do renascimento do eu. Belíssimo. Sensacional, gente. Faltam adjetivos aqui para o que está sendo esse encontro aqui, ao menos para mim, né? Tô realmente muito feliz, contente pela junção aí, pelas respostas de Aníbal, Alejandro, Luiz. Muito grato também a participação dessas 3 super pessoas e muito grato também à CDO por proporcionar isso para todos nós. Poderia aqui, tem mais algumas perguntas para fazer, mas nosso tempo realmente está justo. É um assunto muitíssimo interessante, que, por mim, eu ficaria aqui até 00:30 ou mais, né, falando disso, vai render bastante. Mas agradeço muito, imensamente a todos que participaram, os convidados, aos que estão aí fisicamente, aos que estão online, e eu vou passar a bola, chamar o nosso digníssimo presidente, Fabiano Molina, para vir aqui e dar as considerações finais aí sobre o dia de hoje, na sexta-feira. Fabiano, está vindo ali. Obrigado mais uma vez, pessoal. Vai lá, Fabiano. Obrigado a você. Muito obrigado, Gustavo. Eu demorei. Bom, queria aqui fechar a noite agradecendo. Eu, pessoalmente, acho que a noite de hoje trouxe um desafio de entendimento de um tema complexo, mas, ao mesmo tempo, em mim, fica a abertura, a curiosidade para entender como é que amanhã a gente vai desenvolver as provocações que a gente ouviu hoje. Então, o convite que eu faço a vocês, quem está presencial e quem está nos acompanhando online, é que continue essa jornada para que a gente possa aprofundar esse eu protagonista que é centro dessa vida política. A política não entendida como simplesmente, de maneira redutiva, como uma questão político-partidária, isso também, mas, sobretudo, como uma relação de construção do real. Então, amanhã, a gente começa o nosso fórum às 10h, com a experiência do Clique Leitura, e depois, às 10h30, a gente vai ter a oportunidade de, com a mediação do nosso amigo Wellington e da nossa amiga Cecília, ouvir amigos da Itália, Odifredi e Silvio Catarina, que vão trazer, vão tentar aprofundar esse tema na política, o protagonista é eu, a partir de realidades específicas que eles vivem. Boa noite, obrigado, e a gente se vê amanhã. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Luiz, Alejandro, Gustavo. Boa noite, pessoal. Eduardo. Boa noite, Aníbal. Boa noite, Alejandro. Obrigado também. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Obrigado a todo Amigos, obrigado, hein? Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.